Amém. Olha, quer sentar, gente? Pode sentar, que eu sei que vocês estão querendo sentar. Olha só, gente. Eu quero agradecer todo mundo que... Pastor, bonito, né? Todo mundo, a casa cheia, né? Vocês viram lá fora, gente, como ficou lindo. Devagarzinho nós vamos mexendo. Ontem a gente estava igual 3 bobos ali na porta, assim, ó. O pastor Toninho deve ter falado umas 20 vezes assim, não, mas ficou bonito demais. Aí a gente conversava um pouquinho e ele falava, não, mas ficou bonito demais. Não, gente, sabe por quê? Eles me perguntaram, a igreja é lá naquelas grades, parecendo uma cadeia. Meu Deus do céu. Falei, pastor Antônio, nós temos que dar um jeitinho. Nós vamos tirar aquelas grades ali, sabe? E aí nosso Senhor foi nos dando ideia, foi falando aos nossos corações e nós fomos mudando, sabe? É bom, Amém. Né? Graças a Deus. E isso só é possível, gente, porque vocês participam disso, né? Como a gente sempre fala, nós somos uma família e nós vamos fazer as coisas juntos, né? Então, eu quero agradecer todo mundo que se envolveu para que essa manhã... Olha como está tudo lindo, né? As meninas ficaram aqui. Eu vim ajudar, sabe, gente? Mas eu não dei conta de fazer essas coisas bonitas aqui, não. Mas as meninas que vieram, que ornamentaram tudo tão lindo. As irmãs que ajudaram, né, cozinhando. Daqui a pouco você vai comer uma comida gostosa. Então, louve a Deus pela vida das irmãs que cozinharam. Todo mundo que participou para que essa manhã pudesse acontecer. E não só essa manhã, mas eu acho que tudo que a gente vem vivendo até aqui é por causa do envolvimento da igreja, né? Nós precisamos entender isso. A igreja não é o pastor Antônio, a igreja não é o pastor Toninho. A igreja somos nós, né? Como diz aquele verso, a igreja somos nozes. Você pode falar para quem está do seu lado, a igreja somos nozes. Nós fazemos isso juntos, não é? Então, os pequenos grupos... o envolvimento com as crianças, foi tão lindo o nosso evangelismo, todo mundo participou, e as crianças aqui, é necessário que você participe, né? A igreja não é só a gente assistir um culto online, igreja é isso, é um pelo outro, é um se importando com o outro, é um dando a mão para o outro, e eu creio que nós vamos experimentar com mais profundidade, esse viver pelo outro, amém? E aí, eu preparei um textinho aqui, como uma forma de gratidão, assim, ó. 3 anos, e não cabem em números, cabem em histórias. Começamos pequenos, em uma simples garagem, mais conhecida como Pharma Church. Para você que não sabe, a nossa história começou ali. Onde o céu parecia mais perto do que qualquer estrutura poderia alcançar. Ali, entre paredes improvisadas, Deus já estava edificando algo eterno entre nós. Vieram os dias de mudanças, as rotinas refeitas, os planos ajustados, as incertezas. Mas também vieram os abraços firmes, as mãos estendidas e a fé que nunca nos deixou parar. Hoje olhamos para trás com o coração cheio de gratidão. Aos que passaram por aqui, vocês deixaram marcas e sementes que continuam e continuarão florescendo. Aos que permaneceram, vocês são testemunha do cuidado de Deus. Pedras vivas nessa construção, que não se vê, mas se sente. Porque ser igreja nunca foi sobre paredes, luzes acesas ou grandes eventos. Ser igreja é ser corpo, é ser família, é carregar o amor de Cristo uns pelos outros. É permanecer quando é difícil, é crescer quando dói. É se render até que Ele seja formado em nós. 3 anos e ainda estamos só começando. Que venham novos caminhos, novas histórias, novos corações alcançados. Mas que jamais percamos a essência do início, que é Cristo em nós, vivendo através de nós. Família Casa, mais do que um lugar, nós somos um povo sendo transformados para refletir aquele que nos chamou. E até aqui, Ele nos sustentou. Amém? Deus abençoe vocês. Amo vocês, amo essa casa. E que você possa também amar esse lugar. Não esse lugar físico, porque o que é físico passa.
Amanhã pode ser que a gente esteja em outro lugar, mas esse lugar que é casa, sabe? Que é coração, que é família, que é igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou com meu coração muito grato a Deus por esse dia, pelo privilégio de celebrar esse momento, porque a gente tem certeza absoluta que a gente não chegou aqui sozinhos, né? Primeiro, a boa mão do Senhor nos sustentou, nos abençoou, nos ajudou. Deus tem sido conosco e isso é algo que a gente não pode negar, mas é algo que enche o nosso coração de alegria, de gratidão, de satisfação, né? Poder caminhar nesse chão, no chão dessa vida e saber que existe um Deus que caminha conosco, que está conosco, presente em todo o tempo. E eu estou com o coração muito grato a Deus, porque até aqui Ele se fez presente e Ele nos abençoou poderosamente através da vida de vocês e através da vida de outras pessoas, né? Nós não chegamos aqui sozinhos, né? Eu sei que o pastor Rai, a pastora Carol com certeza está nos acompanhando agora, aí online, né? Lá de Portugal. E somos infinitamente gratos a eles. É impossível olhar para a nossa história e não reconhecer a vida dos dois e aquilo que eles derramaram sobre as nossas vidas. E também a vida de outros irmãos, né, que estão em outros lugares, estão vivendo outros momentos agora, que nos abençoaram de maneira tão poderosa e tremenda, né? Eu estou profundamente grato a Deus, com meu coração transbordando de alegria. E eu quero agradecer cada um dos irmãos, agradecer os meus pastores, né? Pastor Toninho, pastora Suelen, que estão aí, não somente com vocês, mas estão comigo aí, de braços dados nessa jornada, que é tão desafiadora, que é servir e pastorear a igreja de Jesus. Mas quero agradecer a cada irmão. Talvez você não perceba algo que foi feito, algo que foi realizado, mas os irmãos têm servido essa casa, essa igreja e essa família com tanta dedicação que eu fico constrangido. Qualquer lugar da igreja que você andar, nos corredores, lá atrás, vai ter algo que alguém fez, que alguém realizou, sem ninguém ver, fora do horário do culto, sabe, para o bem dessa casa, para o bem dessa família. E eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos irmãos aí que cozinharam, que vieram aqui ajudar na reforma, né, que têm contribuído, né, que participaram aqui da decoração, desse momento de adoração, de louvor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm se esforçado e muito para que a nossa caminhada com Jesus seja, sabe, mais interessante, seja mais fácil, seja mais abençoada, tá bom? Não quero citar nomes, porque com certeza eu vou esquecer o nome dos irmãos, mas muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. É uma honra, é um privilégio servir a igreja de Jesus juntamente com vocês. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus. Se tiver alguém aí, irmão, se você não estiver envolvido necessariamente em algo importante nesse momento, eu gostaria que você sentasse aqui conosco. Vai ser um momento do compartilhar da palavra, e esse é sempre um momento importante, porque Deus sempre nos surpreende, sempre encontra os nossos corações. Então, se você não estiver realmente ocupado com algo, se o que você estiver fazendo nesse momento não for, sabe, urgente, eu gostaria que você tomasse o seu lugar, que você sentasse à mesa juntamente conosco. Amém? Antes da gente ler o texto e ir para esse momento da palavra, eu gostaria que a gente fizesse um momento de adoração, de dízimos e ofertas agora, porque depois a gente vai direto para o almoço, vai ficar um pouco tumultuado. A gente tem também a ceia do Senhor, então acho que seria interessante a gente adorar a Deus e ofertar e apresentar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas agora, pode ser? Então, talvez você não está preparado para esse momento. Estou vendo que os nossos irmãos estão se preparando ali fora. Se você precisar de um envelope, só levantar a sua mão, tá bom? Só levantar a sua mão. Os irmãos vão colocar aqui para a gente QR Code. Se você precisar do QR Code, tem aqui. A gente tem um QR Code ali atrás. Esse é um momento, irmãos, em que nós nos apresentamos diante de Deus, sabe, com as nossas mãos gratas ao Senhor, porque nós reconhecemos, irmãos,
se estamos aqui nessa manhã, se temos sido supridos, se podemos agradecer a Deus, se não nos falta nada, é porque Ele tem nos abençoado. Amém? Você crê nisso? Amém? Como Deus tem sido bom para conosco, como Deus tem sido fiel. Nós, assim, somos tão imperfeitos, né? Somos tão egoístas, temos um coração assim, que olha tanto para o nosso eu, mas ainda assim, Deus, apesar da nossa fraqueza, apesar até da nossa dificuldade de administrar aquilo que Ele tem nos dado, Ele tem provido, Ele tem nos sustentado, Ele tem multiplicado as bênçãos dEle sobre as nossas vidas. Amém? E nós somos gratos a Deus por isso. Então esse momento é para que você sirva ao Senhor com alegria, que você tribute a Ele louvor, honra, glória, com gratidão, com satisfação. Porque se nós chegamos aqui até nessa manhã, é porque Ele tem abrido a janela dos céus, Ele tem nos abençoado e Ele tem nos sustentado. Ele tem sido bom. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Você fica de pé um minuto para a gente orar e agradecer a Deus. E aí você fica mais livre para vir aqui à frente. Irmão Moderval, você ora por nós, por favor? A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria, que bom nós estamos aqui, né? Como igreja, para adorar, glorificar o nome do Senhor. Agora é um momento de adoração também, de gratidão, onde nós trazemos as nossas ofertas em amor a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Pai, nós te damos graça, nós glorificamos o Teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, porque em Ti nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança. Sabemos que o pão de cada dia o Senhor nos dá, e que o Senhor possa tirar de nós, ó Deus, aquela ansiedade pelo amanhã, porque é o Senhor que vai cuidar de nós. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem cuidado hoje, o Senhor vai cuidar também amanhã. Nós queremos assim, ó Deus, e nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Arranca de nós, ó Deus, toda preocupação, entendeu? E nos sustenta, porque nós sabemos que tudo provém do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. E essa oferta, esse dinheiro que está aqui, ó Deus, é para a Tua obra, porque o Senhor não precisa de nada, mas o Senhor nos chama. Nós somos privilegiados, ó Deus, por aquilo que o Senhor nos abençoa. Por isso nós devolvemos, ó Deus, para que outros sejam abençoados. Então, Deus, muito obrigado por essa oportunidade, e obrigado por cada irmão que aqui se encontra, e obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez e irá fazer por nós. Nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Se você não sair do seu lugar, fica à vontade. Palmas, vamos lá, vamos adorar o Senhor. Misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Amém. Ainda de pé, vamos ler o texto bíblico? Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 11. Vamos tirar um tempinho nessa manhã para meditar um pouco a respeito desse lugar chamado igreja. Amém? Vamos ler o texto? Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus,
que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Pai, nós te louvamos pela sua palavra, Deus. Ela é pão, ela é viva, ela é alimento, ela é doce, ela nos alimenta, ela nos ajuda, ela nos corrige, ela nos inspira, ela nos aproxima de ti, ó Deus. Nós te louvamos pela sua palavra, Pai. Muito obrigado. Nessa manhã, Jesus, o nosso maior anseio, o nosso maior desejo é que o Senhor tome o seu lugar. Tome o seu lugar no nosso meio, Jesus. O seu lugar de honra, o seu lugar de majestade, o seu lugar de Senhor. Ah, Jesus, nós estamos lançados aos seus pés, ansiosos pelo seu coração, ansiosos pela sua voz. Então vem, Jesus, nessa manhã, e mais uma vez, encontre o nosso coração ansioso, necessitado, aflito pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus. Cumpra a sua palavra no nosso meio, nos encontre nessa manhã. Nós confessamos, Jesus, nós te desejamos, nós preferimos o Senhor, a nossa atenção é sua, o nosso coração é seu, todos os nossos sentidos são seus nessa manhã. Venha, Jesus, nos encontre e transforme o nosso coração. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar, toma o seu lugar. Meus queridos, quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, né, que foi escrito ali pelo apóstolo, né, e evangelista Lucas, nós descobrimos que Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele era um inimigo da igreja, ele era um inimigo da cruz de Cristo. Nós já tivemos aqui a oportunidade de expor o nosso coração a esse tema e aprender a respeito disso, né? E no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o texto afirma, né, que Paulo, Atos capítulo 9, verso 1, o texto afirma que Paulo, ele respirava ameaças de morte. O texto diz que Paulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, ele foi até os líderes religiosos, pegou cartas e foi de cidade em cidade prendendo a igreja, prendendo aqueles irmãos que confessaram Jesus como Senhor. E a ânsia, o desejo, o que motivava Paulo era a morte desses discípulos de Jesus, né? Ou seja, antes de ser encontrado por Cristo, antes de ser resgatado por Cristo, Paulo gastou toda a sua vida até aquele momento, né, para destruir a igreja de Jesus. Mas depois desse encontro com Jesus, quando ele foi resgatado, quando ele foi perdoado, quando ele foi sarado, Paulo então, é como se ele tivesse virado uma chave, ele passa então a viver toda a sua vida
em prol daqueles irmãos. A gente teve aqui esses dias um encontro aqui de discipulado e alinhamento, e a gente aprendeu que tudo que Paulo fez durante toda a sua vida foi anunciar o Evangelho, né? Batizar aqueles irmãos e discipular aqueles irmãos. E mais do que isso, Paulo, ele passou todo o restante da sua vida cuidando da igreja de Jesus. Ou seja, esse homem que antes era perseguidor, esse homem que antes era inimigo, após ter esse encontro com Cristo, passou a viver toda a sua vida para o benefício da igreja. A igreja de Filipos, inclusive, ela nasce durante a segunda viagem missionária de Paulo, né? Paulo faz a sua primeira viagem, ele vai para Jerusalém, ali eles têm um encontro com os outros apóstolos, eles decidem a respeito de assuntos importantes concernentes à igreja, e Paulo então é enviado para a sua segunda viagem missionária, né? E como de costume, Paulo chega ali na cidade de Filipos, ele anuncia o Evangelho, né? Ele anuncia esse Cristo encarnado, crucificado e que ressuscitou, né? E ele prega o Evangelho para todas as pessoas daquela cidade. Paulo, ele edifica, né? Ele dá início, ele é a pessoa responsável pelo nascimento da igreja, da comunidade de fé, da comunidade dos discípulos de Jesus, ali naquela cidade de discípulos. E agora o texto que a gente leu, né? A gente vai ver que Paulo, 10 anos depois, ele estava preso em Roma. Essa carta aos Filipenses foi escrita 10 anos depois que Paulo esteve pela primeira vez ali na cidade e com os irmãos da igreja de Filipos. Paulo, ele estava em prisão domiciliar ali na cidade de Roma. E foi exatamente por meio dessa igreja, por meio desses irmãos da igreja de Filipos, que Deus consolou e abençoou o coração de Paulo. Olha só que interessante. Paulo não estava mais naquela cidade, Paulo não tinha mais aquele relacionamento diário com aqueles irmãos, Paulo estava viajando por outros lugares, e pior, ele estava preso. Paulo era considerado um inimigo de Roma, Paulo estava preso por causa do Evangelho, e foi exatamente nesse momento de angústia, nesse momento de injustiça, que Deus levanta quem? Uma igreja, aqueles irmãos da cidade de Filipos, para consolar Paulo, para abençoar poderosamente a vida de Paulo ali na prisão. E logo aqui nos primeiros versos, né, do capítulo 1 de Filipenses, nós vamos descobrir a importância da igreja para o apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz no verso 3. No verso 3 ele vai dizer o seguinte: olha, sempre que eu penso em vocês, eu dou graças a Deus. Verso 4, sempre que eu oro por vocês, o meu coração se enche de alegria. Verso de número 7, é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Verso de número 8, Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Fica muito claro, meus irmãos, que a igreja para Paulo não era um prédio. A igreja para Paulo não era uma instituição, uma placa, não era um lugar onde ele se encontrava com algumas pessoas para prestar culto a Deus, né? Paulo deixa muito claro que a igreja ocupava um lugar muito especial no seu coração. Só de pensar naqueles irmãos trazia alegria ao coração dele. Quando ele orava por eles, era motivo de gratidão, de adoração a Deus, né? E Paulo vai dizer o seguinte: olha, é correto que eu me sinta assim, né? Ele vai dizer, olha, é apropriado que eu me sinta dessa maneira. Por quê? Porque a igreja local, ela afetou profundamente a existência de Paulo. E é por isso que ele vai dizer, olha, só de pensar em vocês, o meu coração ele transborda de gratidão e de alegria e de saudades e de afeto. E é apropriado que eu me sinta dessa maneira, porque vocês ocupam um lugar especial na minha vida, na minha história e na minha existência. E eu gostaria de meditar com você nessa manhã sobre a bênção que é fazer parte da igreja de Jesus. Você já parou para pensar nisso?
fazer parte da igreja, ter sido encontrado por Cristo, pertencer a um corpo, ter pessoas para se chamar de irmãos, é muito especial. E nós precisamos também meditar nessa manhã, irmãos, sobre a importância, sobre a beleza e sobre o milagre que é a igreja local. Às vezes a gente se esquece disso. Meninos, vocês que estão atrás em pé, senta aqui com a gente. Vocês são tão bonitos. Tem lugar aqui para vocês, né? E nós precisamos meditar sobre a importância. Às vezes a gente se esquece, a gente se acostuma com a rotina, com o dia a dia, e a gente se esquece da importância, e principalmente da beleza, né, e da bênção que é ter a igreja local. A igreja local, irmãos, é um milagre no meio da sociedade, no meio do caos, no meio da cidade, no meio do bairro. E olha só o que ele diz no verso 12 do capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiantes no Senhor e anunciam a mensagem de Deus com determinação e temor. A primeira coisa que eu quero pontuar, irmãos, que a igreja é o lugar onde discernimos com clareza os propósitos de Deus. Sem a igreja, irmãos, é impossível ter essa clareza, ter esse discernimento amplo. A igreja é o lugar que discernimos com clareza os propósitos de Deus. Qualquer um fora da igreja, sem o discernimento que é comum ao corpo de Cristo, né, enxergaria a prisão de Paulo como o fim da linha, como o fim da história, né? Porém, o que estava acontecendo a partir da prisão de Paulo? O evangelho de Jesus estava avançando. Olha só que interessante, né? O interessante aqui, irmãos, é que as grades da prisão, olha só, as grades da prisão, a exclusão, né, do ir à igreja, do se encontrar com os irmãos, não puderam excluir Paulo da comunhão e da unidade do corpo de Cristo. Paulo estava preso, mas tinha ali 2 irmãos enviados pela igreja de Filipos, né, Timóteo e Epafrodito. Pessoas que saíram, que deixaram a sua casa, deixaram a sua família, deixaram os seus afazeres, que deixaram a igreja local e viajaram até Roma para estar com Paulo. Isso é muito interessante, porque, ou seja, aquela situação de cárcere, de privação, não excluiu Paulo da comunhão do corpo de Cristo, da unidade da igreja. Pelo contrário, foi exatamente no momento de injustiça, né, no momento de sofrimento, que Paulo, juntamente com o corpo, na comunhão, discerniu o propósito de Deus. Ele vai dizer o seguinte: olha, irmãos, tudo isso que me aconteceu, né, toda essa injustiça, eu estar preso por causa de Cristo, na verdade, tudo isso que aconteceu tem ajudado o evangelho crescer, a palavra de Deus avançar, Cristo ser anunciado. E ele vai dizer: olha, pois todos aqui, Paulo diz isso, todos aqui, né, no palácio, eles sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E ele vai dizer no verso 14, olha, é por causa da minha prisão, né, que a maioria dos irmãos aqui em Roma estão encorajados, estão mais confiantes no Senhor, estão mais determinados, não estão mais temendo o império, estão proclamando Cristo como Senhor. Sabe, irmãos, Deus tinha um propósito para, além da prisão, alcançar os guardas do palácio. Irmãos, e discernir com clareza o propósito de Deus só é possível a partir e no corpo de Cristo. Se a gente estiver sozinho, se a gente estiver desconectado da igreja, se a gente estiver caminhando sozinho, se a gente for um crente desigrejado, sabe, um crente de internet, é impossível discernir as nossas lutas, os nossos dias difíceis, o que está acontecendo conosco, porque é no corpo de Cristo que esse discernimento se torna real. Outra coisa,
por causa da prisão de Paulo, por causa da prisão de um irmão, né? A igreja, ela se tornou mais confiante no Senhor e estava anunciando o evangelho com mais, entendimento e principalmente com mais determinação. Olha só, quem diria, qualquer pessoa de fora da igreja e olhar para essa situação e falar, não vale a pena ser crente. Olha só, esse homem tem gastado a sua vida em prol da igreja. Olha só o que aconteceu com ele. Ele está preso. Olha só, alguém que está servindo os outros, amando os outros, servindo a igreja, está sofrendo injustiça. E olha só, para ele é o fim da linha. Mas, irmãos, nós que pertencemos ao corpo de Cristo, nós que estamos inseridos na comunhão do corpo de Cristo, é comum a nós o discernimento. Por quê? Porque Deus tem propósitos para além das dificuldades, para além dos problemas, para além das crises. Deus tem outros interesses. Mas quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, quando nós mantemos, quando nós conservamos a comunhão dos santos, esse discernimento vem e a gente caminha com o coração em paz. Irmãos, a igreja é o lugar onde nós discernirmos, inclusive o sofrimento, né? Não tem, a gente na igreja, no corpo de Cristo, em comunhão com os irmãos, servindo uns aos outros, a gente passa a compreender que o sofrimento, ele não tem um fim em si mesmo. A gente não está sofrendo só para sofrer, que Deus tem outros propósitos, que Deus está trabalhando, e que por meio do nosso sofrimento, da nossa angústia, Deus está alcançando outras pessoas, Deus está tocando a vida de outras pessoas. A gente às vezes se fecha, às vezes a gente se prende, a gente tranca a porta e fica ali sofrendo, enclausurado, e não consegue ver o que Deus está fazendo à nossa volta. Mas muitas das vezes, Deus tem um propósito, para além do sofrimento, e o sofrimento ele não tem um fim em si mesmo. Deus quer alcançar outras pessoas, Deus quer que o reino de Deus avance, Deus quer que a igreja continue crescendo, Deus quer libertar, tirar outras pessoas da prisão, Deus quer consolar outros corações, inspirar outras vidas, amém? A igreja, meus irmãos, é o lugar onde as nossas dores, os nossos dissabores encontram propósito. A igreja é o lugar onde nós discernimos com clareza os propósitos de Deus, amém? Você crê nisso? Glória a Deus pela igreja. Vamos lá para o verso número 20, do capítulo 1, verso número 20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, olha só que interessante, irmãos. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disto, estou certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. O Paulo de antes, motivado aí pela ânsia, de matar os discípulos do Senhor, agora ele vai dizer no verso número 20, olha, a minha ardente expectativa, a minha esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, de modo que Cristo seja honrado, quer eu viva, quer eu morra. Meus queridos, a igreja é o lugar aonde a nossa existência é redimida. A igreja é o lugar onde a nossa história é redimida. Paulo, ele não só discerne e encontra propósito no sofrimento. Paulo agora olha para a sua existência e sabe que viver faz sentido. Já parou para pensar nisso? Como você, antes da igreja, discernia a sua existência?
Como você, antes da igreja, enxergava o seu destino, o seu futuro, a sua história, né? Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, faz sentido viver. Ele vai falar assim, olha, por causa de vocês vale a pena suportar o sofrimento. Por causa de vocês vale a pena suportar a prisão. Por causa de vocês vale a pena viver. Ele fala até sobre esse conflito, essa conversa com Deus. Deus, eu estava aqui pensando, quer saber? Se eu for executado logo, para mim vai ser melhor. Porque eu vou estar com o Senhor na glória. Eu vou estar pleno, eu vou estar completo. Não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Eu vou estar com o meu Redentor na eternidade. Mas ele pensa, poxa vida, mas se eu continuar vivo, se eu continuar aqui, mesmo que sofrendo, vai valer a pena. Sabe por quê? Por causa de vocês. Outra coisa que ele diz é o seguinte, olha, viver é mais importante. Ele vai dizer o seguinte, viver é mais importante. Mesmo que a vida tenha desafios, mesmo que continuar vivo signifique me desgastar, vale a pena. Ou seja, irmãos, a igreja é o lugar onde a nossa existência é completamente redimida. Paulo ele diz, olha, antes eu era inimigo da igreja, eu era perseguidor dos discípulos, antes eu era um assassino, mas agora a minha existência, a minha história, ela foi redimida, e eu posso me gastar por causa de vocês, para o benefício da igreja de Cristo, para o bem do corpo de Cristo, para a glória de Cristo. Meus irmãos, a igreja é o lugar onde a nossa existência é completamente redimida. Nós vivemos dias onde as pessoas têm tentado ressignificar as coisas. Quem já ouviu essa expressão? Está todo mundo tentando ressignificar algo. Irmãos, mas o Evangelho ele não traz um novo significado. Não é sobre ressignificar, é sobre ser redimido. Antes nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Antes nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados dele. Nós não pertencíamos a ele. Nós não tínhamos promessas, mas agora nós somos redimidos, né? Eu não sei se você já ouviu falando, agora virou crente, né? Antes era um imoral, antes era um desonesto, antes era um corrupto, antes era mau caráter, agora virou crente, acabou, né? É isso mesmo, irmãos. Todos nós estávamos condenados, perdidos. A nossa existência não tinha sentido. Todos nós estávamos caminhando para o inferno, mas Cristo nos encontrou. E toda a nossa história, toda a nossa existência foi redimida. E a partir de agora, nós podemos viver uma vida que vale a pena, que faz sentido. Amém? E é na comunhão do corpo de Cristo que nós entendemos que crer em Jesus é um privilégio, irmãos. Nós somos privilegiados. Por isso que o meu coração está grato nessa manhã. Pertencer a uma igreja, ser alcançado por Cristo, ser inserido nele, estar nele é um privilégio. E Paulo fala no texto que é graça, que é pela graça. Mas também, irmãos, é em comunhão que nos unimos a Cristo no sofrimento. É somente na comunhão, né, que o nosso viver, ele não é mais egoísta, ele não é mais vazio, né? E ele vai dizer no texto, porque agora, para mim viver é Cristo, para mim agora existir é Cristo. Eu não sou mais aquele homem egoísta de antes, eu não vivo mais aquela vida vazia de antes. Agora eu tenho Cristo, agora eu tenho comunhão com o corpo de Cristo. Meus irmãos, é na igreja, é em comunhão com o corpo de Cristo, que a nossa existência é redimida. É impossível isso acontecer solo, sozinho, sem a vida que flui da igreja. Amém? Capítulo 2, vamos para o capítulo 2, a partir do verso 1. Capítulo 2, verso de número 1.
Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja é o lugar onde nós somos aperfeiçoados à imagem de Cristo. É na comunhão do corpo de Cristo que as nossas motivações são corrigidas. Amém? É na comunhão do corpo de Cristo, é por meio da igreja que nós somos consolados em amor. É em comunidade, irmãos, que desfrutamos da comunhão no Espírito. Você percebe que o texto não fala comunhão com o Espírito? Existe uma comunhão que você tem com Deus. Quando você está lá na sua casa, quando você fecha a porta, quando você tem ali um momento de intimidade com Deus. Isso é ter comunhão com o Espírito. Mas ter comunhão no Espírito só é possível por meio do corpo de Cristo. Existe uma comunhão, existe uma graça, existe uma revelação de Deus que só acontece quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós estamos em comunhão. A igreja, meu irmão, é o lugar onde pessoas completamente diferentes umas das outras. Nós somos diferentes, amém? Nós somos completamente diferentes uns dos outros. Nós viemos de backgrounds, de histórias, de lugares, de famílias completamente diferentes, até mesmo de cidades diferentes, aqui, nessa manhã. Mas a igreja é esse lugar onde pessoas completamente diferentes concordam sinceramente umas com as outras e trabalham juntas pelo mesmo propósito. Olha só que interessante. Por quê? Porque existe uma comunhão no Espírito. A igreja é esse lugar. A igreja, irmãos, é o lugar onde o nosso egoísmo, a nossa necessidade de reconhecimento pessoal, de aplausos, é tratada. Irmãos, a igreja, é o lugar que a nossa humildade, a nossa compaixão, a nossa empatia são desenvolvidas. Sem a igreja, irmãos, a gente está perdido. Sem a igreja é impossível ser aperfeiçoado. Sem a igreja é impossível nos tornar semelhantes a Cristo. Sem a igreja é impossível ser tratado, ser moldado, ser discipulado, ser aperfeiçoado, para que Cristo seja gerado e desenvolvido em nós. Nós precisamos da igreja. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde nós somos aperfeiçoados. É aqui que nós somos desenvolvidos. É aqui que nós somos transformados a ponto de refletir o caráter de Cristo. Isso não acontece, irmãos, sozinhos, em casa, pela internet, de maneira virtual. É só por meio da comunhão do corpo de Cristo. A igreja, meus irmãos, é o lugar onde as afeições, a beleza de Cristo são geradas em nós. Amém? Capítulo 3, vamos lá para o capítulo 3, a partir do verso número 8. Olha só o que o texto diz. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele,
participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Meus queridos, a igreja é um lugar onde nós conhecemos a plenitude de Cristo. Você pode ler muitos livros a respeito de Jesus, você pode ouvir muitas pregações a respeito de Jesus, você pode ir em muitas conferências a respeito de Jesus, mas existe uma revelação, existe um entendimento, uma compreensão de Cristo que só é acessível por meio da comunhão do corpo de Cristo. Amém? Paulo vai dizer, olha, porque o em Cristo, né? Ele vai falar assim, olha, o em Cristo, o estar em Cristo, o ser encontrado nele, só é possível no corpo, na comunhão. É impossível estar em Cristo sem estar na igreja. É impossível ser encontrado nele fora da comunhão do corpo de Cristo, irmãos. A igreja é esse lugar onde nós conhecemos Cristo, a plenitude de Cristo por meio da comunhão. E esse conhecimento, irmãos, ele só é acessado. A gente só desfruta dessa revelação de Jesus por meio da comunhão. A igreja, meus queridos, é o lugar onde nós conhecemos a plenitude de Cristo. Amém? Vamos para o capítulo 4? Capítulo 4, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte, olha, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Você consegue ver o afeto, as palavras de afeto que Paulo tinha pela igreja? Ou seja, irmãos, a igreja para Paulo não era um prédio, não era um lugar para se reunir, para prestar culto. Igreja era muito mais do que isso. Verso número 2: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo para a propagação das boas novas. E também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, a igreja de Jesus é o lugar onde todos nós somos encorajados. Irmãos, a igreja é o lugar onde nós somos inspirados. A igreja é o lugar onde nós somos fortalecidos. A igreja é o lugar onde nós somos exortados. A igreja é o lugar onde nós somos animados. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós somos encorajados. No verso 2 e 3, Paulo fala a respeito de duas irmãs que tiveram um sério desentendimento. Olha só que interessante, Infelizmente, irmãos, na igreja, na comunhão, em Cristo, nós temos desentendimentos. Sim ou não? Isso faz parte da nossa realidade. Mas olha só que interessante. As duas irmãs estavam brigadas, mas elas não abandonaram a igreja. Olha o que o texto diz no verso de número 2. Tendo em vista que estão no Senhor. E para estar em Cristo, você precisa estar em comunhão com a igreja. Amém? Essas irmãs
tiveram um desentendimento, elas estavam brigadas, mas elas não abandonaram a comunhão. Elas não viraram as costas para a igreja. Elas não abandonaram a igreja. Havia um desentendimento, mas as duas não abriram mão da comunhão, do estar em Cristo. Discordar, irmãos, não nos autoriza a desistir da comunhão. Discordar não nos dá liberdade, não nos dá autorização para desistir da comunhão. E é exatamente na igreja, na comunhão, em Cristo, que essas duas irmãs são o quê? Elas são encorajadas, elas são exortadas a quê? A perdoar, a resolver a questão. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós somos inspirados a exercitar o perdão. É aqui na igreja que a gente aprende isso. É aqui na igreja que nós somos desafiados. Por quê? Porque nós somos o maior dos pecadores. Nós fomos perdoados, amém? Alguém morreu para que nós fôssemos perdoados. O nosso pecado era tão grave que causou a morte do Filho de Deus. E Deus nos amou a ponto de nos perdoar, de nos reconciliar com Ele. E é na igreja, irmãos, que nós somos inspirados, é na igreja que nós somos exortados a exercitar a prática do perdão. Por quê? Porque em Cristo, por meio de Cristo, nós aprendemos a perdoar. Sem Ele, é impossível. Mas não é só isso, irmãos, olha só, a igreja é o lugar também onde nós somos animados, nós somos inspirados. Diante dos desafios, das adversidades que toda a igreja vivia naqueles dias, Paulo, preso, ele encoraja os irmãos. Olha só que interessante. Paulo era alguém que era para estar murmurando, reclamando, insatisfeito, magoado, ferido. Mas, pelo contrário, diante de tudo isso, ele anima, ele inspira aquela igreja. No verso 4, ele vai dizer, olha, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Paulo, irmãos, ele estava lembrando aquela igreja que eles tinham uma fonte de alegria. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a fonte de alegria era o Senhor, que apesar das circunstâncias, ainda era possível ser alegre, desfrutar desse fruto do Espírito que é a alegria, e que não adianta correr para as coisas, não adianta estar em outros lugares, não adianta mudar de ambiente, porque a fonte de alegria é o Senhor. E ele vai dizer, olha, eu insisto com vocês, alegrem-se no Senhor. Meus irmãos, é na igreja, é em comunhão que somos animados, inspirados a nos alegrar sempre, sempre no Senhor. Você pode chegar aqui, você pode ter tido um dia difícil, você pode ter tido uma semana difícil, você pode estar passando por um momento difícil, que você entrou em comunhão, está entre os irmãos, alguém vai te lembrar daquilo que Deus fez por você, de quem Deus é na sua vida, de quem Deus é na sua história. E em poucos minutos você vai entender que você tem motivos para se alegrar, e que você precisa se esforçar em se alegrar no Senhor, porque Ele é a sua fonte de alegria, de satisfação, e nele você encontra coragem, ânimo e inspiração. Irmãos, a igreja é o lugar, onde Deus coloca os nossos corações nos trilhos. Às vezes a gente está desorientado, às vezes a gente está perdido, a gente está batendo cabeça, a gente está rebelde, a gente está literalmente capotando, mas é na comunhão do corpo de Cristo que Ele nos une, que Ele nos encontra, e Ele coloca o nosso coração no trilho, Ele nos anima, nos encoraja, sabe? Ele nos inspira diante dos desafios. É por meio dos irmãos, da comunhão, do partir do pão, é que nós somos fortalecidos, irmãos. É que nós somos fortalecidos. Verso de número 5, ele vai dizer o seguinte, olha, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez.
Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e essa paz guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Irmãos, a igreja é o lugar onde o nosso amor, o amor de uns pelos outros, ele é desenvolvido. Porque a gente gostaria que fosse assim, né? A gente gostaria de se encontrar com Cristo, receber o Espírito Santo, e a partir desse momento a gente passasse a amar todo mundo, né? Com os defeitos, com as imperfeições, com as discordâncias. Mas não é assim, irmãos, que isso acontece. Nós somos encorajados e aperfeiçoados é na igreja. É na igreja que o nosso amor uns pelos outros, que o amor pelo outro é desenvolvido. A igreja, meus queridos, nos ajuda a nos tornar, inclusive, mais amáveis. Sim ou não? Mais pacientes, mais gentis. A igreja, meus irmãos, nos ajuda a amansar, né? A gente fica mais manso, mais paciente com as outras pessoas. Meus queridos, ai de nós se não fosse a igreja de Jesus. Já parou para pensar nisso? Quem você era antes da igreja e quem você é agora, depois de Cristo e a partir da vida de comunhão com a igreja. A igreja, meus queridos, é o lugar onde a nossa bendita esperança, a nossa certeza, ela é preservada. Que certeza é essa? Que esperança é essa, irmãos? A esperança de que breve o Senhor virá. E a palavra de Deus nos ensina que Ele não tardará. É nesse lugar de comunhão, irmãos, é nesse lugar de partir do pão, é nesse lugar onde o nosso coração é desenvolvido, o nosso caráter é tratado, onde nós somos amados, onde também nós somos perdoados, onde alguém tem paciência com a gente, é que essa esperança, ela é preservada, a esperança de que o Senhor virá e Ele breve voltará, Ele não vai tardar, em breve, Ele já está às portas. Meus irmãos, é na igreja que a gente pode perdoar uns aos outros. Já parou para pensar nisso? É aqui que o nosso coração é desenvolvido. É na igreja que nós podemos perdoar uns aos outros. Nós podemos, por exemplo, nos alegrar em meio às tribulações. A gente tem essa mania, né, estranha, nós os cristãos, de dar risada, né, das dificuldades, dar risada em meio aos problemas, de estar passando por um momento difícil, complicado, e ainda assim estar dando risada no meio das tribulações. Nós podemos, irmãos, ser mais amáveis em um mundo tão egoísta, em um mundo onde as pessoas são descartadas por não entregarem o resultado que os outros esperam. É somente na igreja que é possível desfrutar dessas coisas. Sabe por quê? Porque nós temos uma bendita esperança de que em breve o Senhor virá. E Ele não vai tardar. Esse mundo vai passar. Todas essas coisas que estão em declínio, todo esse mundo que foi afetado pelo pecado, que é corrupto, que é perecível, que é frágil, que não nos entrega o que promete, tudo isso vai passar, meus queridos. Então, a gente pode ser mais amável, a gente pode perdoar uns aos outros, a gente pode suportar com alegria as tribulações, porque nós temos uma bendita esperança de que em breve o Senhor virá e Ele não tardará. Irmãos, é na igreja que nós encontramos resposta para as nossas ansiedades. É na igreja que nós somos inspirados a buscar a Deus, sim ou não? É na igreja que nós somos inspirados a orar, a recorrer a Deus. É na igreja que nós somos inspirados a agradecer pelo que Deus tem feito na nossa vida. É na igreja, irmãos, o lugar onde nós somos exortados a lançar a nossa ansiedade sobre Jesus. Sim ou não? Às vezes a gente está ansioso, pressionado, às vezes a gente está preocupado, e quando a gente chega aqui, a gente lembra que tem um Jesus que nos faz um convite, e nos diz: olha, lança sobre mim o seu fardo, lança sobre mim a sua ansiedade, se lembre, eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado da sua história, eu tenho cuidado da sua família. Irmãos, é na igreja que o nosso coração é fortalecido, é na igreja onde nós encontramos lugar,
onde nós podemos falar das nossas fragilidades, das nossas necessidades, das nossas ansiedades. Quantas vezes você chegou aqui e você encontrou alguém para abrir o coração? Alguém para falar sobre algo que estava afligindo o seu coração? Alguém que falou, não, pode contar comigo, eu vou orar por você. Alguém que te ligou e falou assim, olha, eu estava pensando aqui, a gente pode resolver esse problema. Olha, eu liguei aqui para algumas pessoas e tem alguém que pode te ajudar. Quantas vezes isso aconteceu, irmãos? A gente chegou aqui ansioso, desesperado. Um pai chegou aqui preocupado com o filho. Uma esposa chegou preocupada com o casamento. Um homem chegou aqui sem saber como pagaria as contas. Ansioso, preocupado. E alguém falou assim, vem cá, vamos orar. Vem cá, eu estou do seu lado. Vem cá, conta comigo. Aqui existe solução, existe saída. Irmãos, é na igreja que nós encontramos resposta para as nossas ansiedades. E ai de nós se não fosse a igreja, irmãos. O que seria de nós sem a igreja? A igreja, irmãos, é um lugar onde nós experimentamos dessa paz que só Deus tem para nos dar. A gente não encontra em nenhum outro lugar. Você pode fazer yoga, você pode fazer tai chi, você pode todo final de semana para o sítio, você pode ir para o meio da natureza, você pode se tornar vegano, você pode fazer o que você quiser, meu querido. Existe uma paz que só o Senhor pode nos dar. E é na igreja, é na comunhão do corpo de Cristo que a gente desfruta disso. Você pode tomar remédio, você pode fazer terapia. Existe uma paz que nós precisamos, que está unicamente no Senhor. E não vamos encontrar em outro lugar. E o texto fala a respeito disso. Paulo está falando o seguinte, olha, vocês já experimentaram, vocês já provaram dessa paz que excede todo entendimento. Então é na igreja que o coração daqueles irmãos são encorajados, irmãos, a olhar para o lugar certo, a descansar em Deus, a esperar em Deus, a desfrutar dessa paz que o mundo não tem, de que o mundo não pode desfrutar. Meus queridos, ai de nós se não fosse a igreja de Jesus. Sabe, talvez você tenha andado assim um pouco desiludido e até mesmo sem esperança com a igreja. Talvez esse seja o seu caso, eu não sei. Talvez a igreja para você se tornou apenas um lugar de consumo. É um lugar onde você vem para consumir uma liturgia, um lugar onde você vem para consumir uma estrutura, um lugar onde você vem para ser servido, para ser atendido nas suas expectativas. Não sei. Talvez para você a igreja tenha se tornado um lugar apenas de consumo. Um lugar que você escolheu para o seu bem-estar, para que as suas expectativas sejam supridas, para que você se sinta bem. A igreja para você talvez é aquele programa de final de semana, onde você vai, porque você teve uma semana difícil, estressante, e você quer sair daquele lugar se sentindo um pouco melhor. Talvez a igreja para você, meu querido, tenha se tornado um lugar de dor, onde você foi frustrado, onde você foi magoado, onde você foi abandonado, onde erraram com você. Não sei. Talvez a igreja para você tenha se tornado um lugar que dói, um lugar que incomoda, um lugar que fere. Talvez para você, meu querido, a igreja nem faça mais sentido. Porque há tanto tempo você tem ouvido falar a respeito do Evangelho, há tanto tempo você tem tentado fazer parte de uma igreja, há tanto tempo você tem ouvido as pessoas falarem tantas coisas, pregarem a respeito de tantas coisas, e você não vê isso na prática, você não vê isso de maneira coerente, que a igreja nem faça mais sentido para você. Mas eu quero te lembrar nessa manhã, o pessoal do louvor pode subir, quero te lembrar nessa manhã, que a igreja é o lugar onde nós discernimos com clareza os propósitos de Deus para as nossas vidas. Talvez, meu querido, você está vivendo uma vida assim, sem graça, sem propósito. É só mesmo acordar, trabalhar, dormir, para depois morrer. E talvez você está buscando em muitas coisas um sentido, um propósito. Talvez o seu novo propósito, o seu propósito desse ano é cuidar do seu corpo,
É um pedal? É fazer uma dieta? É fazer uma viagem? É ter um momento especial? Ou é ter experiências novas? Não sei. E você está vivendo uma vida sem um propósito definido. Você olha para a sua existência, olha para as suas lutas, olha para as suas fragilidades, olha para as suas misérias, olha para o momento que você está vivendo, mas você não discerne qual que é o propósito de Deus para você. E eu quero te lembrar que a igreja é um lugar onde nós discernimos com clareza os propósitos de Deus para nós. A igreja também, meu querido, é um lugar onde a nossa existência é redimida. Sabe, o nosso passado, irmãos, é terrível. Ai de nós se Cristo não tivesse nos encontrado. Com certeza nós estaríamos pior do que antes. Seria um dia pior do que outro. Seria ainda mais afundados na miséria e na desgraça que é o pecado. Mas Cristo nos encontrou. E é na igreja, irmãos, onde a nossa existência é redimida. Agora, meu querido, você pode amar outras pessoas. Você pode gastar os seus dias para que outros conheçam a Cristo. Você pode se gastar para que pessoas sejam edificadas, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas encontrem perdão, restauração. Agora você pode viver uma nova vida. Agora você não está mais acorrentado ao passado. Agora você pode ser alguém redimido, salvo, restaurado, que pode viver uma nova vida para a glória de Deus. Eu quero te lembrar, meus queridos, que a igreja também é o lugar onde nós somos aperfeiçoados à imagem de Cristo. Nós estamos muito distantes de refletir a beleza de Cristo. E nós precisamos da igreja, nós precisamos da comunhão, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos cultuar, nós precisamos servir, nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos estar nesse lugar, irmãos, para que Cristo seja gerado em nós, para que a gente possa encontrar um pouco de Cristo no outro, para que o nosso caráter possa ser desafiado pelo relacionamento e a gente possa ceder e se tornar um pouco mais parecido com Cristo, para que a gente possa ter o mesmo pensamento que Cristo, para que a gente possa ter o mesmo sentimento que Cristo. Nós precisamos da igreja, irmãos. Sem a igreja, nós não seremos aperfeiçoados à imagem de Cristo. Se permita a servir, se permita a ter compromisso, se permita a estar presente, se permita a seguir mais uma milha, se permita a continuar caminhando, porque é nessa caminhada que o seu caráter, que o seu coração vai ser transformado e que Cristo vai ser gerado em você. Meus queridos, a igreja também é um lugar onde nós conhecemos a plenitude de Cristo. Ah, como nós precisamos conhecer a Cristo. E nessa manhã aqui, você teve a oportunidade de experimentar de uma parte de Cristo, de provar, de acessar uma parte de Cristo que só é possível nesse ambiente de comunhão, de unidade, de relacionamento, meu querido. Então não desista, há muito de Cristo ainda para ser conhecido. Não somente nas Escrituras, mas a partir da comunhão do corpo de Cristo. Creia nisso, confie nisso, se envolva nisso. Meus queridos, é na igreja que nós somos encorajados. É na igreja que nós somos, sabe, inspirados. É na igreja, a igreja é o lugar, irmão, onde nós somos exortados. É na igreja, o lugar onde o nosso coração é consolado. Então não desista desse lugar, meus queridos. Sim, toda a igreja desde sempre passou por dificuldades, por desafios, por problemas. A igreja sempre enfrentou muitas dificuldades. Mas, meus queridos, aqui é um lugar onde você vai estar sempre sendo exortado a permanecer, sempre sendo exortado, sempre sendo desafiado a amar, a exercitar o perdão, a respeitar o ao outro, a abrir mão do egoísmo, a servir o outro, para que o outro seja apenas abençoado, para que você não receba nada em troca. É aqui, irmão, que você vai ser aconselhado, é aqui que você vai ser ajudado,
É aqui que você vai encontrar palavra de conhecimento, palavra de discernimento, palavra de entendimento. É na comunhão do corpo de Cristo. Meus queridos, eu não sei se você parou um minuto para pensar o que seria a sua vida se não fosse a igreja. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você tem motivos para agradecer a Deus nessa manhã pela igreja? Você tem motivos nessa manhã para olhar para a sua história e falar assim: o que seria de mim sem a igreja? Você tem? Amém? Então comece a falar com o Senhor. Peça o Espírito de Deus que mude o seu coração a respeito da igreja que Ele te deu, que Ele te inseriu, que Ele te colocou. Comece a falar com Deus nessa manhã. Comece a agradecer a Ele. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declara para o seu irmão: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu. Agora é hora de você abrir os olhos e olhar para o seu irmão e cantar com ele. Nossa comunhão, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou de uma vida vazia, de uma vida inútil, de uma existência vazia e inútil. E o Senhor nos trouxe para um reino de amor. O Senhor nos inseriu na sua família. E hoje nós estamos em Cristo. Ah, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje nós somos encontrados em Cristo. Muito obrigado porque o Senhor nos uniu, o Senhor nos conectou, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos tornou um só corpo, uma só família. Muito obrigado, Jesus. Porque nós sabemos que a igreja, ela não é obra de homens, ela é uma obra do Senhor. Foi o Senhor que estabeleceu a igreja. Foi por meio do seu sangue que a igreja foi estabelecida, Jesus. E nós somos gratos, nós reconhecemos nessa manhã a beleza, a superioridade e a importância da igreja nas nossas vidas e na nossa história, Pai. Ah, Jesus, nos ajuda nessa manhã. Que o Senhor encontre os corações aqui, ó Deus, que estão feridos, desanimados, desapontados, desesperançados com a igreja de Jesus. Ah, Senhor, que haja cura, que haja restauração, que haja um renovo do Senhor nessa manhã, Pai. E principalmente, Espírito Santo, nos traz a memória, porque os nossos melhores dias até hoje foram vividos na Sua presença. Os nossos melhores dias, ó Deus, foram vividos na comunhão da igreja, Jesus. Nos traz a memória, restaura o nosso coração, cura o coração daqueles que estão cansados, ó Pai. Mas que haja nessa manhã também, ó Deus, uma graça especial do Senhor. Ah, Deus, que haja espírito de fortaleza sobre o coração de cada irmão nesse momento aqui, nessa manhã, ó Deus.
Que nós sejamos nessa manhã renovados pelo Teu Espírito, a permanecer, encorajados a continuar, a se dedicar ainda mais, a caminhar mais uma milha, ó Deus, a nos gastar ainda mais pela vida da igreja, pelo relacionamento da igreja e pela glória da igreja nessa terra, Pai. Ah, Jesus, nós queremos como igreja ser encontrados fiéis no Senhor. Nós queremos ser encontrados fiéis, ó Pai. Mas nós reconhecemos que nós precisamos de Ti e que nós precisamos uns dos outros. Então, nos encoraja, nos anima, mas também nos capacita a ser igreja, a amar a igreja e a viver plenamente como igreja, Jesus. Nós somos gratos ao Senhor nessa manhã, ó Deus, pela igreja que o Senhor nos deu, pelas pessoas que o Senhor nos deu. Como nós somos gratos, ó Pai. Nós reconhecemos. Os planos do Senhor são melhores. Os planos do Senhor são mais altos. A sua liderança é melhor, Jesus. E nós confiamos no Senhor. Continua conosco. Continua conosco. Nós somos gratos ao Senhor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui.